Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para finalmente comentar com vocês se vale ou não vale a pena realizar a leitura da trilogia Winter Night. A trilogia Winter Night, ou então Noite de Inverno, tem início então com o livro O Urso e o Roxinol, este maravilhoso, perfeito, amado primeiro livro da série. Ganha continuação com A Menina na Torre, um meio termo para a trilogia maravilhoso, perfeito, que não deixa o nível do primeiro cair e que, ouso dizer, até leva um pouquinho o nível da história. E chega ao fim, então, com O Inverno da Bruxa, este terceiro livro maravilhoso, que tem ali um ou outro defeitinho, mas que mesmo assim, mesmo com os defeitinhos, mesmo com os pequenos deslizes, fecha a trilogia com chave de ouro. Dito isso, eu acredito que vocês já sabem ali qual será o meu veredito, qual será a minha conclusão ao final desse vídeo, mas para contextualizar, para explicar ali para aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar sobre essa trilogia, ou talvez nunca tenham ouvido falar então sobre o primeiro livro, O Urso e o Roxinol, eu vou explicar um pouquinho como essa história começa, para depois então poder comentar algumas coisas sobre a história de maneira geral. Então chegar ali na resposta para a pergunta se vale ou não vale a pena realizar a leitura dessa trilogia. A história, então, da trilogia Winter Night, do primeiro livro, O Urso e o Roxinol, tem início, então, com uma mocinha, com uma menina chamada Vasilisa Petrovna. A Vásia, ela sempre foi uma menina curiosa, uma menina que gostava ali de passear, de se infiltrar no meio da floresta. Ela vivia em um local afastado, na área rural de uma Rússia medieval, então estamos falando aí de um contexto histórico muito específico, e ela sempre teve pessoas que não necessariamente incentivavam, mas que permitiam então que se ela quisesse passear lá no meio da floresta, ela podia, se ela quisesse ir ali no riachinho que tinha perto da residência ali, da propriedade da família, ela podia, ela tinha certa liberdade enquanto era criança para ir ali passear. E foi assim que ela começou a descobrir que conseguia enxergar coisas que as outras pessoas não enxergavam. E essas coisas eram ali os espíritos, os seres mitológicos folclóricos da Rússia medieval que desempenhavam atividades, tarefas específicas. Então, alguns cuidavam da casa da família, outros cuidavam do riacho, outros cuidavam da floresta, cuidavam dos cogumelos. A gente tem até um espírito específico que vai aparecer lá no terceiro livro, responsável pelos cogumelos. Então a Vásia vai crescer e vai perceber que ela consegue se conectar, que ela consegue conversar, que ela consegue enxergar esses seres, mas com isso, por conta ali de todo o contexto histórico, por conta das mudanças que estavam acontecendo na época, essa capacidade, essa habilidade dela poderia ser vista como algo ruim. E assim a gente começa a acompanhar a menina crescendo e quais as consequências dessa habilidade que ela tem para ela mesma, para a família dela, para os irmãos e assim por diante. Além disso, como bom conto de fadas que é, não acompanharemos somente ali a trajetória da Vásia, apesar dela ser a protagonista. Em determinados momentos a gente vai ter ali algumas quebras na narrativa para acompanhar outros personagens, sejam eles ali um padre irritante pra caramba, que surge no primeiro livro e que segue então surgindo e incomodando o leitor e trazendo todo tipo de problemas até o final da história, até outras ali linhas narrativas como a do pai da Vásia, como ali a do grão-príncipe da Rússia e outros personagens que vão surgindo e que são realmente muito importantes para a história e que vão se conectar muito bem e vão se interligar muito bem, porque o que acontece com o personagem
vai trazer consequências para o que vai acontecer com outros e as escolhas de um interferem na vida do outro. Então, estamos falando aqui de uma trilogia, de uma história, de 3 livros maravilhosamente, belamente construídos. Tudo possui uma razão de ser e tudo que acontece em um ponto possui consequências em outro ponto. Além disso, a gente tem aqui personagens impecavelmente construídos. Como se não bastasse o enredo ali, a narrativa geral, a gente tem personagens que vão crescendo, que vão aprendendo, que vão se desenvolvendo ao longo de todos os livros. Então a gente consegue entender por que eles pensam de uma forma, por que eles mudaram a sua maneira de pensar, por que eles eram assim no começo e depois se transformaram em outra coisa. Os principais personagens e até mesmo ali os personagens secundários desses livros, eles são bem explorados. Em nenhum momento eles surgem ali só como facilitadores para que as coisas, os direcionamentos da história consigam seguir o seu caminho. A gente consegue entender, nem que seja só um pouquinho, porque aquele personagem secundário pensou ou fez tal coisa. E isso é muito bacana, é muito interessante, porque a gente percebe um talento e ali um controle muito grande da escritora, da autora Catherine Harding. É verdade que Catherine Harding se inspirou em diversos mitos, em diversos contos, no próprio folclore e na própria história da Rússia medieval, ali, em coisas que aconteceram de verdade. Então o material dela, de certa forma, já estava ali com tudo. O talento dela surge quando ela pega toda essa pesquisa, quando ela pega todos esses dados e consegue criar um conto de fadas baseado em fatos históricos, baseado no folclore eslavo, que, de certa forma, ainda não existia. E é por isso, então, chegando ali à nossa conclusão, se vale ou não vale a pena ler essa trilogia, que realmente vale a pena conhecer, ler cada volume da trilogia Winter Night. Aqui a gente vai encontrar uma personagem, uma protagonista feminina que erra, que aprende com seus erros, que comete um monte de escolhas ali equivocadas, sim, não podemos negar, mas que ao mesmo tempo realmente busca aprender, realmente busca entender o que ela fez errado e que realmente tem as melhores intenções, ainda que a execução dessas intenções não sejam as melhores. Aqui a gente tem uma aproximação, uma forma de se inserir muito encantadora, muito cativante no mundo ali, no universo do folclore eslavo. Temos um conto de fadas inspirado em outros contos ali do folclore eslavo, inspirado também em fatos históricos e que, apesar de não ser real, poderia sim, por que não, ter acontecido. Afinal, ninguém pode provar que um certo rei do inverno não auxiliou ali certas batalhas do grão-príncipe Dmitri, ou então que um certo urso foi libertado e fez ali algumas alianças com uma certa Vasilisa Petrovna. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu O Urso e o Rouxinol, se você já leu essa trilogia, o que você achou dessa história, o que você achou da escrita da Catherine Harding, ou então, se você ainda não leu, me conta aí se tem curiosidade, se tem interesse. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.